Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja presente, né, em todos os nossos corações e nessa noite realmente maravilhosa. E o presente é todo meu. É uma alegria muito grande para mim estar aqui nessa casa. Eu já compareci aqui outras vezes, em encontros maravilhosos. E é sempre um prazer muito grande nós visitarmos, né, fazermos esse compartilhamento. Eu preparei algumas coisas hoje para vocês e, como a gente diz, nós não somos palestrantes, nós somos faladores. Palestrante a gente deixa para os missionários, para o Ross, lá, né, Ross? Somos palestrantes para o Isaías, a gente é falador aqui, tá? Então a gente é estudioso da doutrina e nós estamos aqui como, vamos dizer, parceiros da doutrina para que a gente possa hoje estudarmos e aprendermos juntos. Tá? Então, eu gosto muito de começar assim, porque quando fala assim, a gente, né, tem uma responsabilidade muito grande. O primeiro a ouvir sou eu. Então, tudo que eu falar aqui, como ela disse, que eu saia daqui um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. E assim a gente também pede aos amigos espirituais, a Jesus e a Deus, que todos vocês também saiam daqui um pouquinho melhores do que quando chegaram. Se isso for feito, eu fico feliz, fico contente, tá bom? Bom, a gente fala de Bem-aventurados os aflitos, ele é um dos capítulos mais longos que a gente tem dentro do Evangelho. Tem o 15º, né, e esse que é o 5º capítulo, e ele é muito próximo ao 6º capítulo, que fala sobre o Cristo. Eu vou passar algumas coisas que tem nesse capítulo e, obviamente, fica o convite para todos vocês relerem, que eu já sei que vocês já leram esse capítulo, então releiam, né, o que tem nesse capítulo. Bom, olha só, algumas coisas bem interessantes que o Kardec nos propõe. Né? Então ele coloca lá, ó, a justiça das aflições. Será que tem justiça no sofrimento, nas aflições? O que é ser aflito? Aflito é agitado, é sair, né? Isso, quando eu estou aflito, eu estou agitado. Eu estou fora do meu normal. Então isso que é aflição. Então quando a gente está aflito, a gente está agitado, a gente está fora do nosso normal. Muitas vezes fora do nosso normal a gente perde o controle. Então existe justiça nas nossas aflições? Tudo que a gente passa, será que é justo? Esse capítulo ele vai tratar bastante disso. Tá? Nós temos lá causas anteriores, né? Causas atuais das nossas aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, que é o bem e o mal sofrer, o mal remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real. Aí, meu querido, muito bom. A melancolia, provas, né, voluntárias, o verdadeiro cilício, dever-se-á por termo as provas do próximo, sacrifício da própria vida, proveito do sofrimento para os que sofrem. Ou seja, é um capítulo bem longo, né? E todas essas explicações estão lá para nos esclarecer, agregar à nossa vida. Bom, eu acho que aqui a gente tem até meia-noite, vocês me deram para conversar? Tudo bem até meia-noite? Não, não dá, né? Mas fica o convite para vocês lerem lá. Então a gente vai passar por algumas coisas e, obviamente, eu vou centralizar dentro daquele que veio para nos realmente ensinar tudo como passar por isso daí, né? Bom, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É o item 1 desse capítulo. Observe, bom, eu sou professor de língua portuguesa, gente. Bem-aventurados os que choram. Quem são os que choram? Por que ele não colocou alguns? Todos choram. Todos choramos. Todo mundo que está no planeta Terra chora. Né? Então, bem-aventurados todos nós. Porque seremos consolados. Será que isso é verdade? De tudo aquilo que a gente viu,
Eu não sei o que está passando, por exemplo, cada um de vocês. Vocês também não sabem o que está passando comigo na minha vida. Mas como que a gente encontra essa base? Como é que a gente encontra? Que segurança eu tenho dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos do Cristo, para que eu passe por todos aqueles itens que a gente viu? Então, é essa a minha intriga, né? Isso me intriga e eu fui atrás, fui procurar e realmente falar, bom, se nós temos a doutrina espírita como sendo, né, o consolador prometido pelo Cristo, a gente tem que entender, né, e tem que aceitar isso e realmente tem que consolar. Então, diante dessa situação, como que a gente vai reconhecer esse Messias? Como é que a gente reconhece? Eu costumo dizer que nós da doutrina espírita, a gente dá muito pouco testemunho das coisas que nós recebemos. As nossas co-irmãs religiosas, eles dão testemunho 24 horas das benéficas que eles recebem. Nós, às vezes, timidamente, quando nos perguntam que religião é a sua, você fala espírito. Como é que é? Qual que é a sua religião? Eu sou espírita. Mas lá no centro que você vai, é de mesa branca? Eu falei, a maioria delas. Lá vocês recebem espíritos? Falei, nossa, demais. Toda semana, todo dia tem espírito chegando lá. E como é que é? Falei, vixe, olha aqui, eu estou conversando com você, que é isso? Não é? Por quê? Porque eles são, né, diferentes. Mas eles dão testemunho 24 horas. E eu fico assim, encantado. Às vezes, não sei se vocês já tiveram oportunidade, às vezes passando pela televisão a gente cai num canal, né, dessas co-irmãs. Eles manifestam de tal maneira, claro que a gente está falando de uma fé, né, diferente da nossa, a gente fala fé raciocinada, né? Mas eles dão o testemunho de uma verdade. E falam mesmo, falam, olha, o meu pai saiu da bebida, ele era um homem perdido, e hoje ele se transformou, ele é um novo homem. Quem que foi que fez isso? Jesus. Quando ele aceitou Jesus, eles, né, vibram. Né? E isso é encantador. Então nós espíritas temos também que dar o nosso testemunho. Você é espírita? Sou espírita. Desde quando? Às vezes não entrou, né, desde o nascimento. Eu sou espírita de berço. Tem gente que fala assim, eu estou tentando ser espírita. Não, você é espírita com todas as suas qualidades, seus defeitos. Somos espíritas. O que tem de diferente? A oportunidade que a gente tem de esclarecer. Aquele que, né, tem o véu. E respeitar todas elas. Né? Então isso é muito importante. Mas eles reconhecem, talvez de uma forma mais eufórica, o Cristo do que a gente às vezes manifesta. Essa palestra eu me baseei numa situação particular da minha vida com a minha irmã. Minha irmã estava passando por uma situação de um diagnóstico de câncer e ela falou assim, eu falei assim, minha irmã, reza, ora, pede para Deus. Falou, você acha que Deus tem mais o que fazer, que vai perder tempo aqui comigo, eu aqui? E ela é de berço espírito também. Mas acho que a situação dela foi um choque. Eu não sei se, né, se vocês algum dia passaram por isso, mas você acha que Deus vai olhar para mim aqui? Eu falei assim, minha irmã, Deus está conosco sempre. Pede para Jesus. Ih, Jesus. Pede para Chico Xavier. Eu falei, pede para os amigos espirituais. Pede para o teu anjo de guarda. Seu espírito protetor. E aí eu falei assim, mas por quê, né? Por quê? Porque não é com a gente. Então, assim, gente, quando é com o outro, parece que tá fácil a gente falar, né? Quando a dor é com o outro. E quando é com a gente? Será que esse Cristo consola? Será que essa doutrina realmente consola?
a gente tem que se perguntar. 24 horas. Então, como que a gente reconhece esse verdadeiro Messias? Será que ele é mesmo? Aquele que vai nos... né? Aí eu trouxe aqui uma linha na história para a gente verificar. Então, Jesus conhecia as profecias. A gente tem a certeza disso por quê? Aqui eu tenho o Antigo Testamento. Tá? Ó, começa lá em Abraão 2000 anos antes. Tá? Olha lá. Antes de Cristo. Depois vem Moisés, 1200 anos, Davi, Elias, Isaías. Conhece Isaías? Tem 2 aqui, né? Que beleza. Jeremias, exílio em Babilônia, Alexandre Magno, Macabeus, Herodes, ano 0, Novo Testamento. Começou com Cristo, né? A partir do Novo Testamento. E hoje nós estamos no ano 2025, Novo Testamento depois de Cristo. Então, veja só, gente. Cristo já veio há 2025 anos. E até hoje tem pessoas que duvidam. Duvidam desse Cristo. Duvidam desse ser que a gente não tem nem dimensão da evolução dele. Mas, enfim, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Filho de Deus, está lá no Isaías 43, 700 a.C. E ele diz o seguinte: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Olha lá, gente. 700 anos antes de Cristo, os profetas e o Isaías já vinham anunciando. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí a gente tem, apareceu então, João Batista, desligou aqui, ó, apareceu. João batizando lá no deserto e pregando o batismo e arrependimento para a remissão dos pecados. É uma maravilha isso, porque eles já sabiam que esse homem viria. E pregava dizendo, ora, após mim, João Batista fala, gente, olha, após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas alparcas, de suas sandálias. E aí ele batizava lá, e muitos falavam que ele era o próprio Messias. Ele falou, não, sabia que ele era um profeta, né? Mas ele não se considerava o santo assim. Uma cena linda, maravilhosa, e a gente vai resumir num pequeno trechinho de um vídeo, que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção em alguns detalhes. A gente volta a conversar. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo.
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lindo, não é? Maravilhoso, não é? Mas cheio de significações. Cristo precisava ser batizado? Para que serve o batismo? Segundo as nossas co-irmãs? Isso. A partir do batismo, somos filhos de Deus. Mas espera aí, Cristo não precisava, né? Ele já era o Filho de Deus, reconhecido pelo próprio Espírito que disse: eis o meu filho. João Batista falou assim, mas no popular, não posso, como é que eu vou te batizar? Não tem como, você é superior a mim. Ele falou assim, cumpra-se por agora o que tem que ser cumprido. Tem que ser feito isso, porque se não for feito, ninguém vai falar que eu sou o Cristo. Não vão acreditar. É preciso que se cumpra o que está lá nas Escrituras. É uma das primeiras provas que a gente tem que Ele é o Cristo, Consolador. Porque Ele foi batizado. Ele deu o exemplo do batismo? Ele batizou alguém? Não. Mas Ele falou, é preciso que se faça, porque está nas Escrituras que assim deve ser. Gente, batizar é simbólico. Batizar é a partir do instante que você se transforma, é de dentro para fora. Se eu mergulhar nas águas e falar, bom, agora eu estou livre dos meus pecados, a gente sabe que não é assim. Mas a partir daquele instante, você emocionalmente, a sua fé, o seu sentimento, está vinculado a essa transformação que você tem que fazer. Quando que nós somos batizados na doutrina espírita? A partir do instante que você fala, eu vou seguir a doutrina espírita. É fácil? Não é fácil. Pega outras religiões, é fácil? Também não é. Gente, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. É fácil? Não é. Pega o exemplo da nossa própria família, não precisa ser fora não. Quantas aflições nós passamos diariamente. Desligou aqui. Não desligou não. Desculpa. Então Isaías, gente, olha lá, ó. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Gente, existem nem sei quantos Cristos. Eu lhe darei uma porção, um pouquinho. Cristo é um pouquinho do que tem na dimensão dos espíritos evoluídos. Se Cristo é esse pouquinho, imagina nós, né? Imagina nós. Entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramará sua vida até a morte e será contado entre os transgressores. Pois ele levará o pecado de muitos e pelos transgressores intercederá. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já disse isso. Não sei se conhecem, as duas espadas, está lá em Lucas 22, 35 a 38. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu vos enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Vai e pregai a boa nova. Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhe disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa, compre uma. Pois eu lhes digo que, olha em vermelho, gente, destaque. É preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: mas Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta.
Gente, 2 espadas para enfrentar um exército, mas nas escrituras dizia que ele seria contado entre os malfeitores, entre os bandidos. Quando ele fez isso, é para que se cumprir a palavra mais uma vez. Para provar que ele era o Cristo que vinha nos consolar das nossas aflições. A gente às vezes passa por essas leituras e não presta atenção. Quando ele fala, mas como assim? É preciso que se cumpra o que está em mim? Sim, porque eu sou o Cristo. E quem não é crédulo disso, vai se apegar à letra. Não basta só fazer. Vai ficar lá. Como até hoje, tem irmãos que não acreditam que o Cristo é o Cristo. Tem gente até hoje esperando o Cristo, o Messias. Tá? Se a gente for pegar a história, eu não vou entrar aqui no mérito, mas se a gente for pegar a história dos judeus, por exemplo, tem uma parte que até hoje não acredita. Fala que Jesus foi um missionário, que foi um profeta, mas ainda não é o Messias, porque segundo as escrituras lá, né, a messiânica, né, o Messias seria juntar todos os povos, não ia ter guerra, não ia ter... Então, se o Cristo morreu, ele não pode ser o Messias. Então, Jesus vem como sendo a nossa segunda revelação. A primeira revelação, lá em Moisés, os profetas vêm trazendo. Jesus vem como a segunda revelação. Não penseis que vim, olha lá, gente, destruir a lei ou os profetas. Então, Jesus era contra os profetas? Era contra Moisés? Não, eu não vim. Olha só o que ele veio, ó. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. De novo a palavra cumprimento. Eu vim para cumprir o que está escrito lá. Acreditem, eu sou esse que vai te tirar desse sofrimento, de todas as suas angústias. O céu e a terra, outra parte importante, o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra de novo, olha lá, tudo quanto está na lei até o último J e o último ponto. J aí a gente sabe que é a menor letra do alfabeto, né, hebraico lá. Menorzinho. Agora, o céu e a terra não passarão. O que significa isso? Quantas vezes nós espíritas, vamos colocar agora dentro da doutrina, né? Quantas vezes nós fomos para o céu e voltamos para a terra? Fomos para o céu e voltamos para a terra. Fomos para o céu e voltamos para a terra. Quantas vezes? Não sei. Mas ele disse que o céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo que está na lei. Tudo que está na lei é que todos nós temos o dever de evoluirmos. Faz parte da lei de Deus, a lei da evolução. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Quantas vezes eu vou ter que reencarnar? Não sei, nem vocês. Mas alguns a gente já sabe que não precisariam mais reencarnar neste planeta. Vão para outros mais evoluídos. E assim sucessivamente. Então, esse céu e a terra não passarão significa isso. Não é a nossa compreensão por meio da reencarnação. Será que... Um momentinho aqui mesmo. Olha só, eu tenho aqui uma... Não sou eu que fiz isso, tá, gente? Isso é verdade. Isso é real. Fotos de satélites. Nós temos aqui o planeta Terra colocado num cubo. É uma dimensão razoavelmente visível, né, para a gente. A gente tem ideia do planeta Terra. Não temos? A gente vê na televisão, né, o homem já foi ao espaço e tal. A gente tem uma ideia do que é esse planeta, né? Olha, é um cubinho aqui, ó, no espaço. Aí eu peguei esse cubinho aqui e ampliei, ó, coloquei o nosso sistema solar. Aqui está o Sol, os planetas, aqui a Terra, ó. Aqui é a Terra, ó. Coloquei numa outra porção do outro cubinho aqui. Lembrando, essa imagem não é minha, tá? É feita por satélite e não é computador, não é IA, não é nada, é verdadeira. E aí, a gente tem a galáxia, isso é comprovado. Nós temos a nossa galáxia, que é a Via Láctea aqui. Que existem, nem sei quantos sistemas aí, de planetas e sóis.
Aí eu peguei aqui mais um pouquinho, ó. Existem várias galáxias no universo. E existem super aglomerado local aqui, ó, de galáxias de que a gente não tem ideia de quantas coisas existem ali. E aqui o universo observável. O que significa esse universo observável, gente? Vamos imaginar, nós aqui conseguimos observar esse espaço. A gente consegue observar Andradina. A gente começa já a falar, bom, será que eu consigo observar a região aqui de Andradina, as cidades próximas? Nossa visão já não alcança. A mesma coisa é o universo. A gente chega a um ponto que não dá mais para observar. A gente não tem aparelho, a gente não tem tecnologia suficiente ainda para saber a dimensão desse universo. Pergunto a todos vocês, será que existe realmente todo isso aqui? Só a vida aqui no nosso planeta? Não é muita pretensão nossa, não? Será que Deus fez tudo isso só para a gente, assim? Né? Se a gente tiver aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui se passa aqui que travou. Só um pouquinho. Ai, travou. Mas enfim, aqui, gente, é a foto. Depois vocês procurem, por favor. Travou a minha mídia aqui. No YouTube tem, tá? Que é visão do macro para o micro, para o micro, para o macro. Aqui eu teria a visão do micro para o macro. Aqui é uma planta a 1 metro de distância. E a gente chega até as dimensões intergaláxias. Tá? Para a gente ter uma ideia disso daqui, ó. Se a nossa galáxia, olha só, isso é fato, tá? A nossa galáxia possui 100 bilhões de planetas. Existem mais bilhões de galáxias espalhadas no universo. Só a nossa galáxia tem 100 bilhões. Vocês viram quantas outras tem? Cada uma delas com um número parecido de planetas. Nós estaríamos falando de 100 sextilhões de planetas no total. É muito dinheiro, né, gente? É muito dinheiro, né? Não dá para gastar num dia não, né? Se fosse dinheiro, né? O número 1... seguido de 23 zeros. Isso é uma dimensão gigantesca. E aí a gente tem. Em que sentido, então, se deve entender quando Cristo diz, meu reino não é deste mundo? Claro que o reino dele não é deste mundo, porque ele está falando de outras dimensões que muitas vezes a gente não tem nem ideia. Mas ele tem. Ele tem. E ele veio aqui para nos acalentar, para nos consolar, para nos falar assim, filho, siga, evolua. Esse sentido figurado do Cristo queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. E aí a gente tem lá, né, o jugo leve. Mais uma vez, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Gente, ele não vai tirar a sua dor, não. Ele não vai tirar seu sofrimento. O que ele vai fazer? Apenas nos aliviar. Ele vai aliviar. Ele não vai tirar a sua dor. Ele não vai tirar o seu sofrimento. Tá, mas vem a mim. Acredita em mim, porque eu vou aliviar a sua dor, o seu sofrimento. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O jugo, para as pessoas, o jugo é aquela anca, né, que põe lá nos animais, né, antigamente se colocava, né, que normalmente o carro de boi, né, que colocava lá. Então, é isso que ele está fazendo em termos de analogia. Dói? Dói. Você vai sofrer? Vai. Mas acredite, tenha fé, vai passar. Eu estou aqui para te consolar, estou aqui para te ajudar. Para uns,
né? Eu acho que para uns não, aqui voltando lá, quando é conosco, gente, uma dor, bateu o dedinho, o dedinho do pé no sofá, dói, não dói? Muito, dói muito. Aí a pessoa fala, não, para com isso, que escândalo, para que isso? Eu falo, por que não é com você? Por que não é com você? E tem gente que quer disputar a dor. Vou falar eu de novo aqui, eu tenho uma cunhada que, uma vez, foi a primeira vez que eu tive cólica renal. Eu falei, nossa, com a dor, cólica renal. Gente, eu pus uma pedra que era minúscula, era um grãozinho de areia, mas doeu muito. Ela olhou assim e falou, isso aí não é nada. Você não precisa ver a minha. E aí eu falei, mas gente do céu, é a minha dor, respeita a minha dor. Então a gente tem que respeitar a dor do outro. E muitas vezes, quando a gente fala, como é que eu vou me colocar no lugar do próximo? Não tem como, porque a dor é dele. Mas eu posso também consolar? Eu posso aliviar a dor do meu próximo? Posso. Posso ouvir, posso acalentar, posso dar informações, né, melhores. Mas é difícil, porque é a dor do outro. Mas o Cristo fala que ele vai nos aliviar. Olha lá, gente, 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo estava lá, o Cristo. Não, Cristo não, desculpa. Salmo está lá. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? 1000 anos antes de Cristo, gente. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite eu não recebo alívio. Conhecem isso aqui? Salmo. Corta. Tá em aramaico, tá, gente? Eli! Eli! Lama sabachthani. Listen. Listen, he's calling on the prophet Elijah. No, he's not calling Elijah. He's quoting the scriptures. Even now, nailed to the cross, he quotes the scriptures. Even now. Ali nós temos os fariseus, Cristo sendo crucificado, e ele estava citando as escrituras que foram ditas há 1000 anos antes da crucificação dele. E um fariseu falou assim, mas como é que ele está fazendo? Esse homem está morrendo? O que ele está fazendo? Ele está citando as escrituras. Mas como assim citando as escrituras? Vocês vão me responder, por quê? Por quê? Porque se ele não citasse as escrituras, ele não seria? Quem que ele não seria? O Cristo. Mesmo na hora da morte, ele deu uma prova para a gente. Porque ele... Gente, você acha que Cristo não sabia de tudo que ele ia passar? Sofreu muito, sentiu todas as dores. Mas eu fico imaginando, né? Quando ele pede ao Pai, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Olha a dimensão desse ser, a dimensão desse Espírito, que a cada dia nos dá uma prova para que a gente confie, que a gente tenha fé e que a gente acredite nele. Se me amais, vocês amam? Eu amo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não
pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem disse isso? Jesus Cristo. Olha só. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Falou em português, gente. Que honra, né? Gostaram? Inteligência artificial faz isso hoje. Faz parte do processo de evolução. Se eu colocasse esse vídeo há uns 15, 20 anos atrás, todo mundo ia ficar, como é que faz? Como é que é isso? Não é? Hoje é mais prático para a gente, não é? Mas maravilhoso. A gente tem que passar por algumas questões que a gente precisa analisar. Que está implícito na fala dele, né? Está escrito. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Como que a gente guarda os mandamentos do Cristo? Vivenciando. Não é? Se eu tiver a oportunidade de fazer o bem, eu tenho que fazer. É assim que eu guardo os mandamentos do Cristo. E eu rogarei ao Pai. Ele tem autoridade para rogar ao Pai? Claro que tem. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Se ele vai enviar outro Consolador, significa que ele se reconhece como sendo o nosso Consolador. E ele deu várias provas disso. Várias. Eu passei algumas aqui para vocês. Para que fique convosco para sempre, e ele vai nos aliviar das dores, das nossas aflições. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber esse Espírito, por quê, gente? Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Então, olha só, ele vai rogar ao Pai que nos envie outro Consolador, só que esse outro Consolador a gente não vai poder ver, não vai poder tocar, então não vai ser uma pessoa. E ele vai ficar com a gente, conosco, para sempre, para a eternidade. Então não pode ser uma pessoa. Só pode ser uma ideologia, pode ser uma ideia. Então, se é isso, a doutrina espírita vem comprovar. Gente, não é empáfia de nós, da doutrina espírita. Eu posso seguir qualquer religião. Se eu seguir os preceitos de qualquer religião, eu estarei cumprindo com, né, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu realmente tenho consciência do que a doutrina espírita nos apresenta, é isso, é uma ideia. Por isso eu volto lá, gente, vamos dar o nosso testemunho. Para quem? Para quem nos encontrar. Às vezes você tem um vizinho que está precisando ali de uma palavra, de um consolo, e você não está vendo. Então não precisa ir muito longe, não é? Às vezes tem alguém sentado aí, não sei, hein? Às vezes tem alguém sentado do seu lado agora, ou atrás de você, que você já viu várias vezes aqui e você nunca cumprimentou. E está pertencendo à mesma casa. As nossas co-irmãs, gente, eles passam na frente, eles te laçam. Vem cá, meu irmão. O que te aflige? O que te passa? Nós vamos te ajudar. Aceite o Cristo. Aceite, sem julgamentos. Aceite o Cristo. O que é aceitar o Cristo? A partir de hoje, faça as coisas corretas. Então a gente precisa sempre dar esse testemunho para as nossas famílias, para os nossos filhos, sempre. Eu sou professor e eu vejo muitas coisas, às vezes, dentro de escola. Quem é professor aqui sabe. Que eu falo, nossa, se tivesse uma compreensão. Às vezes chama o pai para reunião, você fala, deixa quieto, eu vou tratar direto com o filho. Porque não adianta, já está, como é que se diz, né? Torce o pepino enquanto tá novo, né? Mas aí vem o nosso querido Allan Kardec, que vem confirmar, né?
o Consolador prometido, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, tá? Item 3. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, a doutrina espírita veio recordar tudo o que o Cristo diz, e o que ele não pôde dizer, nos esclarece. O Espiritismo é a terceira revelação e o Consolador prometido, pois assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Olha a palavra cumprimento de novo, resolvendo todas as nossas aflições, todos os nossos sofrimentos. Então, a doutrina espírita é o nosso Consolador prometido que vai nos aliviar de todas as nossas aflições, todos os nossos sofrimentos. E o Cristo é a prova maior disso, porque Ele prometeu. Ele disse que estará conosco para sempre, até que se cumpra, né, o último J da lei lá. Aí, a palavra cumprir, eu já falei um pouquinho para vocês, mas lá, ela tem origem no latim, né, complere. Vou colocar o Kardec para falar para vocês. A palavra cumprir tem origem no latim complere, completar, ou concluir uma conversa com gentileza. O Cristo completou a lei mosaica e o Espiritismo vem completar o que o Cristo não pôde nos explicar. Por isso, meus irmãos, a máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Maravilhoso, hein? Kardec, ó, falando em língua portuguesa aí, né? Pra gente, né? Então, a palavra cumprir significa completar ou concluir. Então, quando ele falava, eu preciso cumprir o que está lá, é porque eu preciso completar, porque ele estava falhando, que tinha alguma falha, tinha uma vacância lá, E a doutrina espírita vem completar o que o Cristo não pôde nos dizer, porque ainda éramos muito ignorantes. E hoje ainda existem coisas que ainda não são obscuras, mas nós vamos aprender, porque faz parte do nosso processo de evolução. E fora da caridade não há salvação. Que caridade? Que é fazer caridade. Primeiro, tem que fazer caridade comigo mesmo. A primeira caridade é comigo. Quem já viajou de avião aí sabe, né? Em situação de emergência, pegue a máscara e coloque primeiro em você. Porque se você não fizer isso, como é que você vai ajudar o outro? Então, primeiro você tem que se ajudar. Primeiro você tem que, né, se salvar, vamos dizer, entre aspas aí. Para depois você salvar o próximo. Fazer o seu papel aí de bem, né, de benevolência. Né? E Deus existe? A gente falou, né? Do Cristo. Será que Deus existe? Lembrando lá da minha irmã, eu falei, Deus está longe. Deus existe? Como é que a gente consegue provar, né? Aí algumas indagações. Você realmente acredita em Deus? Muitas vezes a gente se pega nisso. Ai, Deus me abandonou. Ai, tadinho de você. Né? Aí a gente vem lá, ó. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E todos esses julgamentos que a gente tem lá no capítulo. Por que comigo? Por que não com o vizinho? Por que não com ele? A gente fica se questionando o tempo todo. Ai, Deus não me ama. Deus, né? Antigamente falava, Deus castiga. Deus não castiga. Deus é amor. Né? Você pede, né, paciência para Deus, Deus te dá mais problemas. Por quê? Para você treinar a sua paciência. Você pede coisas que para Deus é uma outra dimensão. Acho que Deus olha para a gente assim e fala assim, nossa, eu fico imaginando Deus assim, a gente um monte de criança birrenta, fazendo mimimi, né? E ele olha para a gente assim, fala assim, um dia você vai entender. Qual que é a prova que a gente tem da existência de Deus? Simples, né? Lá no Livro dos Espíritos a gente tem, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todo mundo sabe, questão 1, né?
Onde que se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma, numa verdade que se aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. O que está tudo aqui que não é criação, né, de Deus? Tudo. Quem aqui é criação de Deus? O que aqui é criação de Deus? Nós somos criação de Deus. E essa mesa? Do homem. Mas ela veio do quê? Se é de madeira, se é de plástico, Deus. Por isso que a gente fala que tudo é com a anuência de Deus. Muitas vezes nós não prestamos atenção nisso, né? Algumas coisas que passam, né, pela ciência, que a gente fala, nossa, onde vai chegar? Como eu falei para vocês da inteligência artificial, computador, se eu falasse para um tempo atrás aí que a gente ia catar um aparelho, que eu ia ligar para uma pessoa lá do outro lado do planeta, lá no Japão, com um vídeo, e eu falo em português, ela escuta em japonês, ela responde em japonês, eu escuto em português, hoje isso é possível. Né? Um tempinho atrás, né, a gente tinha os índios, quando eles se olhavam na água, era o reflexo que ele via. O homem veio, deu o espelho para ele, ele ficou doido. Muitos ficaram temerosos, porque acharam que a alma dele tinha sido roubada. Né? E assim vai. Quantos de vocês aí mal sabem? Eu me coloco também, tá, gente? Eu tenho 2 filhos que são engenheiros. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer os outras oportunidades assim, eles mexem com tecnologia de uma maneira que eu falo, calma. Eles mexem no celular, não, pai, é assim, 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 assim. Falei, calma, vai devagar com o velho aqui, né, vamos dizer assim. Mas eles, rapidinho eles aprendem, porque é uma geração que vem já com isso. Quem lê o Nosso Lar vai ter uma comprovação muito grande disso. Nosso Lar, gente, tem uma parte lá do livro que o André Luiz é colocado de frente de um aparelho e ele vê tudo que está passando aqui. Vocês já ouviram falar de computador? Que a gente faz videochamada e a gente vê tudo que está acontecendo em outro lugar? Então, na época do Nosso Lar não tinha computador. Lá no plano espiritual já tinha. Hoje se fala em carro voador. Lá no Nosso Lar fala de carro voador. Aerobus, né? Tá bom? Então, olha que coisa maravilhosa. A gente não pode ignorar isso. Gênesis, gente, capítulo 2, Deus na natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Não dá para sabermos o que é Deus, como que é Deus. Não dá. Nós somos muito ignorantes, muito pequenos ainda. Para compreendê-lo ainda, nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do Espírito. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipotente e Ele é soberanamente justo e bom. A partir de hoje, ninguém mais sofre aqui, tá? Nem eu. Tudo é justo para mim, é justo para você. O que você está passando é justo para você evoluir, meu irmão, minha irmã. O que eu estou passando é justo para mim, para eu evoluir, para eu crescer, para eu me tornar alguém melhor. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? O céu e a terra vai ficar bem longe para mim. Vai demorar muito para eu sair desse processo. Por isso que a gente tem que ser, né, mais dinâmico. E aí eu vou encerrar com esse slide, que muitas colocam como sendo de Francisco Cândido Xavier, mas não é de Hamed, que é um espírito, tá? Que ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, para Deus, não nos interessa o que passou. Nos interessa daqui para frente. Só que Ele também não é injusto. Tudo que nós fizemos que retardou ou que retarda a nossa evolução, nós teremos que
cumprir o que está na lei, que é a lei da justiça. E se assim a gente fizer, seremos muito mais felizes a cada dia. Muito obrigado, viu, meus irmãos, minhas irmãs. O capítulo é muito longo, como eu disse, fica o convite para vocês lerem. Mas, assim como eu pude fazer, vocês também podem. Tirar um momentinho para estudar e verificar, né, cada trecho maravilhoso que está lá no Evangelho. Muita paz a todos. Que tenhamos um ótimo, né, segundo semestre até o final do ano. Tá bom? E que a gente espera que a gente possa, né, se reencontrar em outros momentos. E se vocês hoje saírem daqui um pouquinho melhores do que chegaram, eu vou ficar muito feliz. Eu já estou melhor. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus.